Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça com todos nesta noite. Abra a palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 18. Atos, capítulo 18. E acompanhe a leitura que eu farei a partir do versículo 18. Está na página 1219 da edição comemorativa do Novo Testamento. Página 1219 do Novo Testamento, Atos 18, a partir do versículo 18, assim diz a palavra do nosso Deus. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando chegaram a Éfeso, Paulo deixou ali Priscila e Áquila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Pediram-lhe que ficasse mais algum tempo, mas Paulo não quis. Ao se despedir, disse: se Deus quiser, virei visitá-los outra vez. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cencreia, foi logo para Jerusalém, e tendo saudado a igreja, seguiu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Pai de amor e Pai de bondade, mais uma vez clamamos a Ti, pedindo que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração, que o Senhor venha tirar toda a incredulidade, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos para a Tua palavra, a fim de que venhamos ser edificados, ser transformados para a glória do Teu santo nome. E é no nome de Cristo Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Ontem, lá no Mackenzie, aconteceu um evento importante que acontece todo ano, que foi a celebração da formatura dos seminaristas lá do seminário JMC. Estava participando um amigo que estava se formando, fui ali homenageá-lo, e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de participar da formatura, há aquele sentimento de simpatia pelos seminaristas que passaram por todo aquele processo, e as mensagens que ali são colocadas sobre a importância deles serem pregadores e dispenseiros fiéis da palavra de Deus. Mas aqui nessa noite eu não vim falar para seminaristas, eu vim falar para vocês. E da mesma maneira que aqueles seminaristas são pregadores, e de maneira especial pessoas treinadas para pregar a mensagem do Evangelho, você também, meu irmão e minha irmã, são mensageiros do Evangelho. Vocês foram escolhidos e receberam de Deus uma mensagem que precisa ser comunicada. Nós fomos escolhidos para sermos mensageiros desta palavra. E nós precisamos, olhando para as Escrituras, saber quais são as marcas que as Escrituras nos apresentam dos mensageiros do Evangelho. E de maneira especial, no texto que nós acabamos de ler, nós veremos que Paulo está chegando ao final da sua segunda viagem missionária. Então ele está no final da segunda viagem missionária, no início da terceira, e nessa intersecção nós vemos uma figura que nos é apresentada deste homem, Apolo, pregador eloquente da palavra, e nós aqui observaremos, depois de vermos o final dessa segunda viagem missionária, as marcas que nós podemos observar através da vida de Apolo,
que todos nós, como cristãos verdadeiros, devemos ter como mensageiros do Evangelho. Há poucos domingos atrás, nós vimos as marcas de uma pessoa piedosa olhando a vida de Cornélio. Lembrando ali que Cornélio era um crente, era uma pessoa piedosa que estava naquele período de transição ainda. Pessoa que tinha o conhecimento, amava a Deus, mas ainda não havia conhecido a Cristo Jesus. E nós vemos aqui na vida deste homem de Deus, que era uma pessoa eloquente, que ele era uma pessoa poderosa em palavras, mas ainda faltava alguma coisa. Mas antes de chegarmos nisso, nós vemos aqui que, no contexto, Paulo ele chegou em Corinto. E nós vemos ali, no domingo passado, que Paulo ele foi encorajado pelas pessoas que Deus colocou sobre a vida dele. Paulo ali teve a presença de Priscila e Áquila, que se ajuntaram com ele nesse trabalho. E Paulo também teve a oportunidade de ver frutos do seu trabalho, quando ele recebeu a visita de Silas e Timóteo, trazendo ajuda financeira, ajuda essa que permitiu que ele se dedicasse integralmente à pregação do Evangelho. E ali nós vemos que Paulo desfrutou de ver do chefe da sinagoga sendo salvo, sendo convertido, e vemos ali Deus dando uma mensagem de encorajamento a Paulo, falando: não tenha medo, fale e não fique calado. E no meio de tudo isso, nós vemos que Paulo ali sofreu perseguição daqueles judeus. Mas no meio de toda essa perseguição, e às vezes quando nós paramos e observamos a segunda viagem missionária, nós vemos que Paulo teve diversos motivos para estar desanimado. O que o versículo 18 que nós iniciamos a nossa leitura diz? Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Nós vemos que Paulo ficou 18 meses ali. E mesmo depois daquela confusão que os judeus levaram ele diante de Gaio para acusar, Paulo ficou muitos dias ali e, despedindo-se dos irmãos, o texto nos diz que ele navega para a Síria, levando consigo Priscila e Áquila. E algo aqui que Paulo faz nos chama a atenção. A palavra de Deus nos diz que antes de embarcar, Paulo rapou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Quando nós olhamos para o livro de Atos, e quando nós olhamos para as epístolas, nós temos de observar que estes crentes estão vivendo uma transição da antiga aliança para a nova aliança. Nós vemos que todo o ritualismo judaico, toda a religiosidade judaica, ela só virá ao fim no ano 70 depois de Cristo, com a queda de Jerusalém. Depois disso nós não vemos mais nada disso. E nesse período nós vemos que aqui Paulo, ele pregou a mensagem da justificação, mas ele, quando foi aos judeus, ele circuncidou Timóteo. Nós vemos aqui que quando Paulo chegava em algum lugar, ele ia até a sinagoga e ali ele pregava a palavra de Deus. E nós vemos aqui Paulo fazendo um voto. O texto diz que ele raspou a cabeça em Cencreia porque tinha feito um voto. Nós não sabemos ao certo se o voto que Paulo fez aqui era o voto de Nazireu, que está descrito lá em número 6, por conta das diversas restrições que havia naquele voto. Mas o que muito provável que tenha acontecido é que Paulo, diante das adversidades que ele enfrentou em Corinto, ele, como dentro dessa tradição judaica, ele fez um voto a Deus, e ao final desse período nós vemos ele aqui para apresentar ele diante daqueles judeus, apresentar o seu cabelo que havia sido raspado, que havia sido consumido. Então havia uma prática judaica da realização deste voto e deste pagamento que está descrito aqui nas Escrituras. E talvez você possa parar e venha me perguntar: mas e aí, pastor, isso daí é alguma coisa que está válido para a gente hoje? Ou então você pode falar: olha, eu estou vendo que Paulo passou por essas dificuldades e talvez ele tenha feito este voto para agradecer a Deus por algo que tenha acontecido, ou seja, pela vitória que Deus deu a ele em meio às adversidades, ou talvez ele tenha oferecido este voto a Deus pedindo alguma coisa para si, para que Deus desse força, para que Deus lhe fortalecesse. Nós não sabemos a razão, mas nós vemos que isso foi feito. Se você for para a Confissão de Fé de Westminster, lá no capítulo 22, é um capítulo que vai tratar sobre juramentos e votos. E na parte referente aos votos, um trecho do parágrafo 6, eu vou ler para vocês, diz o seguinte: o voto não deve ser feito a criatura alguma, mas somente a Deus, para que seja aceitável. Deve ser feito voluntariamente, com fé,
e de consciência de dever, em reconhecimento de misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Exatamente isso que está escrito na confissão de fé. Então, existe a legitimidade ainda hoje. Os divinos de Westminster, quando escreveram esse documento olhando as Escrituras, colocaram sim, o voto é algo legítimo, mas isso não deve ser feito à criatura, mas unicamente a Deus. E ele coloca as condições: voluntariamente, com fé, com consciência do dever, em reconhecimento, quer por misericórdias recebidas ou para obter o que desejamos. Isso que está colocado lá presente. Então, diante disso, quando nós olhamos para a vida dessas pessoas piedosas e olhamos hoje, a legitimidade de nós hoje fazermos algo semelhante a isso. Veja quantos de nós passamos por dificuldades, familiares nossos que estão distantes do caminho do Senhor, e muitas vezes nós ficamos com receio de, como presbiterianos, de fazer jejum, de fazermos voto, achando que isso é coisa do quê? Que isso são hábitos de pentecostais. Mas eu acabei de ler para vocês aqui, capítulo 22, parágrafo 6, a parte introdutória falando sobre a legitimidade de nós relacionarmos isso. Nós vemos que na vida cristã, Deus nos mostra através da vida destes servos piedosos, que Ele manifesta a sua graça a nós de maneiras diversas. E os divinos de Westminster, reconhecendo isso, nos colocam da legitimidade de sim, hoje nós, ou por misericórdias recebidas do Senhor, ou para obter algo que desejamos, fazermos isso diante. Se você continuar depois na sua casa lendo a confissão, você verá que o que está sendo colocado lá é que você não deve fazer isso por nada que não seja legítimo ou que seja contrário àquilo que está colocado nas Escrituras. Mas nós vemos aqui, voltando aqui para o texto para Paulo, nós vemos que Paulo fez isso diante da presença do Senhor e trazendo para nós aqui hoje, às vezes da dúvida que nós ficamos, nós podemos sim, diante da presença de Deus, com uma consciência pura, de maneira voluntária, não de maneira forçada, com consciência do dever e fé, de nos achegarmos diante da presença de Deus, ou de fazermos voto em reconhecimentos a misericórdias recebidas, ou para obter aquilo que nós ansiamos. Você tem tido experiências com Deus, experiências de resposta de oração, experiências de Deus atender o seu clamor diante da sua presença? Veja, não é pelo fato de nós sermos presbiterianos que nós não oramos, que nós não jejuamos, que nós não fazemos votos, dizendo aqui conforme a confissão de fé ela nos coloca. Não, essas coisas são legítimas, mas nós precisamos fazê-las com fé diante da presença do Senhor. Nós não sabemos qual foi a razão pela qual Paulo fez isso, mas está registrado aqui nas Escrituras. E o texto continua dizendo que Paulo, ele vai fazendo a sua trajetória, ele vai, quando chegam a Éfeso, deixa Priscila e Áquila, ele vai até a sinagoga. E o que é interessante, os irmãos se lembram o que sempre acontecia quando Paulo ia falar em uma sinagoga? As pessoas recebiam ele com alegria? Não, havia sempre rejeição. Mas o que nós notamos aqui é que ele, porém, entrando na sinagoga, versículo 20, pediram-lhe para que ficasse mais algum tempo. Imagina só, depois de todas essas rejeições, as pessoas falam, fica mais um tempo aqui conosco. E qual é a resposta de Paulo? Mas Paulo não quis. Falou, ué Paulo, que coisa é essa? A hora que aparece a oportunidade, você não quer? Mas nós vemos que na sua despedida, Paulo diz, se Deus quiser, virei visitá-los outra vez, e embarcando partiu de Éfeso. Nós vemos que Paulo, ele estava em Corinto, e a terceira viagem missionária vai começar aqui em Éfeso. Então nós vemos aqui este prelúdio de Paulo que já estava vendo da obra que o Senhor havia aberto para ele, para Éfeso, e que no momento apropriado ele se dirigiria para lá. E o texto nos diz que, chegando a Cencreia, ele vai para Jerusalém, sai da igreja de Antioquia, e havendo passado por ali algum tempo, o texto diz, saiu atravessando sucessivamente as regiões da Galácia, Frígia, fortalecendo os discípulos. O Paulo que foi encorajado por Deus, pelas pessoas, por contemplar o resultado da sua obra,
pela palavra de Deus que lhe foi concedida, agora ele tem a oportunidade de retornar a essas igrejas e partir fortalecendo os irmãos, com o encorajamento recebido, trazendo encorajamento à igreja. E é dessa maneira que a obra de Deus, ela tem sido realizada até aqui. E nós entramos agora no texto em que um novo personagem nos apresentará, será apresentado a nós. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo. Veja, no capítulo 19, nós veremos que será descrito o que aconteceu quando Paulo chega a Éfeso. Paulo vai chegar em Éfeso, Apolo não estará mais lá, então a terceira viagem missionária será relatada, mas enquanto isso, enquanto Paulo não chegava em Éfeso, nós vemos aqui que chega este personagem, esse servo de Deus, e é dito que ele era natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Aqui o que é dito de Apolo, ele era uma pessoa que ele veio de que região? Alexandria, ficava no Egito. Quando você vai e olha para a história, você vai notar que Alexandria, nessa região do Egito, ela foi fundada por ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Alexandre o Grande. Alexandria, ela era conhecida pela sua grande biblioteca, com mais de 700 mil exemplares para a época, e nós vemos que ali, 200 anos antes de Cristo, foi o local onde foi feita a tradução das Escrituras do hebraico para o grego, que é aquela que nós chamamos da Septuaginta, que era a Bíblia que os discípulos e que Jesus Cristo lia, a Bíblia em grego. Lá também nós vemos que veio uma escola de interpretação das Escrituras, que até hoje às vezes nós sofremos com ela, que é a escola de interpretação alegórica, Filo de Alexandria. Então nós vemos que Alexandria foi muito importante dentro da história do cristianismo, e nós vemos que Apolo ele vem justamente desta região, marcada por uma presença de judeus, marcada por erudição, marcada por conhecimento, e o texto da palavra de Deus nos diz que este homem natural de Alexandria era um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Então, começando aqui, nós já podemos ver, e eu quero trazer os irmãos a refletir na palavra de Deus, que a primeira marca de um mensageiro do Evangelho é de que essa pessoa, ela tem o seu coração voltado para as Escrituras. A primeira marca de um mensageiro do Evangelho é uma pessoa que ela tem um coração que arde pelas Escrituras. E como que nós vemos isso através da vida de Apolo? O texto diz que ele era homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Se você for olhar o termo que é utilizado aqui para eloquente, é o mesmo termo que nós utilizamos para falar da palavra lógica. Ou seja, uma pessoa que apresentava a mensagem de uma maneira estruturada, lógica, do treinamento que ele havia recebido, mas não era só de eloquência que Apolo era feito. O texto diz que ele era poderoso nas Escrituras. Quão maravilhoso é nós vermos alguém falar a respeito da palavra de Deus. Dentro da nossa tradição, é de alegrar quando nós vemos seminaristas se formando, estudando a palavra, tendo as suas bibliotecas cheias. O nosso seminarista estava aqui falando a respeito dos livros que ele está buscando comprar, né? Então estava até ali vendendo uma geleia de pimenta. Todos os irmãos depois ajudem o nosso irmão com isso daí. Ele não me pediu para falar isso daí não. Mas assim, há o desejo e a necessidade do seminarista de conhecer mais de teologia. Só que dentro da nossa tradição nós corremos um risco de nós amarmos mais os livros do que a palavra de Deus. Nós corremos o risco de nós amarmos mais teologia do que a palavra de Deus. Ontem lá na formatura, a Manuela chegou, né, e falou: pai, da época que você estava no seminário, vocês estudam bastante a Bíblia no seminário? Eu falei: Manu, a gente estuda, mas é o período que a gente menos lê a Bíblia, comparado com a quantidade das leituras que nós temos. Então nós lemos muito mais os livros do que propriamente as Escrituras em termos de proporção.
E às vezes isso acaba virando na vida de um seminarista um vício, ou seja, um hábito negativo na vida dessa pessoa, onde há o desejo cada vez maior de ler livros, de acumular e gastar o dinheiro, só que as Escrituras ficam distantes. As Escrituras ficam distantes na devocional. As Escrituras elas ficam distantes porque nós nos aproximamos das Escrituras para fazer o quê? Para fazer exegese, para preparar o sermão, que são todas coisas legítimas, mas as Escrituras nos foram dadas para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. E o que é dito aqui a respeito de Apolo, não é que ele era meramente uma pessoa eloquente, mas era uma pessoa que era poderoso nas Escrituras. Era uma pessoa em que as Escrituras habitavam no seu coração, e isso daqui deveria nos levar a refletir a respeito das coisas que nós temos guardado em nosso coração. Às vezes nós conhecemos, temos de cor, né? Músicas, não tem nada de errado com isso daí. Nós temos de cor a música lá de repente do time favorito, nós temos de cor lá os campeonatos, as datas que elas foram colocadas, nós decoramos diversas coisas, as crianças, os nomes dos personagens dos desenhos, as combinações do videogame para realizar o combo especial de um golpe, mas nós guardamos tanta coisa e não memorizamos as Escrituras. E ontem de novo, e o exemplo que eu estou usando é um exemplo positivo, a Manuela veio me perguntar, eu falei, pai, mas é assim, a gente tem que só guardar a palavra no nosso coração, ou a gente tem que memorizar? Eu falei, a gente tem que memorizar a parte das Escrituras, é importante isso. E algo que me chamou a atenção, olhando no Instagram, depois você pode ouvir, tem uma lá das páginas que é o Bible Bee. Eu fiquei impressionado quando eu vi as crianças desse campeonato. É um campeonato que tem nos Estados Unidos com crianças cristãs, que tem um prêmio de $150 mil. É um incentivo bom para a criançada, né? E o que é feito neste campeonato? Então, tem uma mesa de jurados, e a mesa de jurados fala em que local das Escrituras está escrito tal referência bíblica. Daí coloca alguma coisa. Daí é colocado ali para as crianças. A criança, ela fala a passagem das Escrituras, e ela recita de cor trechos gigantes das Escrituras. É claro que elas são treinadas para isso, é claro que deve ter um conjunto de versículos em que já deve ser utilizado dentro dessas competições, mas eu fiquei assombrado de ver da capacidade daquelas crianças e adolescentes de memorizarem textos gigantes das Escrituras. Textos que eu creio que se chegar, quer para mim ou para algumas pessoas do seminário, não saberiam dar com aquele grau de precisão aquela passagem das Escrituras. E quando eu olho para isso, eu vejo, isso daí é possível. E às vezes quando a gente olha, fala, não, deve ter alguma criança dotada de habilidades especiais. Não, foram pessoas que dedicaram seu tempo para a memorização das Escrituras. Este homem eloquente era alguém que era poderoso nas Escrituras. Você, meu irmão e minha irmã, que são mensageiros do Evangelho, são pessoas que precisam ter o seu coração tomado pela palavra, o seu coração ardendo pela palavra. E sabe como que isso começa? Pelo conhecimento, pela memorização, por guardar a palavra de Deus. Veja que isso daqui não aconteceu na vida de Apolo, porque Apolo era um gênio. Apolo passou pela escola de catecúmenos, pela classe de catecúmenos, versículo 25. Ele era instruído no caminho do Senhor. Você fala, pastor, mas como assim que ele passou pelo catecúmeno? Se você depois for olhar, a palavra para instruídos, que foi utilizada aqui, é a palavra catequemenon, que é a palavra de onde nós tiramos catecúmenos, a classe de ensino dentro das Escrituras. Então este era um homem que foi ensinado, que ele foi instruído no caminho do Senhor. E veja que essa instrução não era uma instrução que se deu de qualquer forma, porque às vezes nós podemos ser instruídos no caminho do Senhor e nós temos um conhecimento que é um conhecimento frio e apático das Escrituras. Mas olha o que é dito aqui de Apolo. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus,
conhecendo apenas o batismo de João. O que é dito a respeito dele é que ele era uma pessoa fervorosa, e às vezes nós paramos para isso daqui e pensamos meramente que ser fervoroso em espírito é você falar de maneira efusiva, é você falar de maneira apaixonada. Sim, isso está envolvido também. Mas nós sabemos que as pessoas têm personalidades distintas. E nem todo mundo, nem todas as pessoas são iguais na sua maneira de tratar. Mas algo que nós devemos compartilhar como mensageiros do Evangelho, os nossos olhos precisam brilhar quando nós compartilhamos essa mensagem. Quando nós testemunhamos a respeito do Evangelho, com o pouco que nós temos, nós precisamos comunicar isso com certeza e com convicção no nosso coração, porque é dito aqui que Apolo, ele falava e ensinava, não era de qualquer jeito. Não era de, eu acho que tinha, não. Falava com precisão a respeito de Jesus. O quão fervoroso, quando as pessoas olham para você compartilha a respeito de Cristo Jesus com as pessoas. Conta-se de uma história de um pregador, de um artista que havia chegado em um local, e ele realizava as suas peças próximos a uma igreja. E ele realizava no domingo. Domingo era o momento que tinha um teatro, e o pastor indo para o culto, observando, ele via lotado aquele local, né? E ele falou, não me conformo, domingo, por que as pessoas estão cheias lá dentro, né? Qual que será o segredo dessa pessoa que está realizando ali as suas peças e aqui a nossa igreja tão vazia? E ele foi conversar, né, num dia com este artista, e o artista comentando com ele falou, olha, a razão por que eu encho esse teatro é que eu estou comunicando algo que não é verdadeiro, estou comunicando uma ficção, eu estou falando uma mentira como se ela fosse uma verdade. Não é isso que bons atores fazem mesmo? De conseguir nos levar às lágrimas, à emoção? Mas veja, aquilo que está sendo comunicado é uma mera ficção. E aquele homem falou, olha, eu compartilho, eu comunico essa mentira como se fosse uma verdade, mas você comunica a sua verdade como se ela fosse uma mentira. E nós muitas vezes nós temos a verdade da mensagem do Evangelho, mas nós compartilhamos essa mensagem muitas vezes de uma maneira fria, desprovida deste fervor, desprovida do cuidado de apresentar as pessoas a Jesus Cristo, e nós esperamos que as pessoas venham nos ouvir. Como que você tem compartilhado a mensagem do Evangelho? Porque a palavra de Deus, ela está nos mostrando que nós devemos fazer isso com este fervor, com esta precisão. E o texto no final do versículo 25, diz aqui que a única coisa que Apolo conhecia, ele falava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. O que Apolo conhecia apenas era o quê? Esse batismo de João, que não era o mesmo batismo de Jesus, mas ele conhecia apenas esse batismo para o arrependimento. Ele conhecia a respeito do Messias, mas não sabia que esse Messias havia morto, que esse Messias havia ressuscitado, que esse Messias disse que voltaria e que ele estava reinando. Mas veja, com o pouco que ele tinha, e era pouco mesmo, que nós veremos que ele será instruído na sequência, ele compartilhou essas verdades com as quais ele foi instruído, com fervor, falando com precisão a respeito de Jesus. Você deseja ser um mensageiro do Evangelho fervoroso? A palavra de Deus nos coloca aqui, a primeira marca que nós devemos ter aqui como mensageiros do Evangelho é de ter os nossos corações inflamados, os nossos corações voltados para a palavra. Mas a segunda marca que o texto ele nos apresenta é dada aqui no versículo 26. Veja, quando Paulo foi para Corinto, e nós vimos isso no domingo passado, como foi que Paulo disse que ele chegou diante daqueles irmãos? Ele diz que ele chegou com temor e tremor. Ele disse que não veio com palavras de sabedoria. Paulo não recebeu o elogio ou essa qualificação que Apolo colocou. Apolo aqui foi classificado como uma pessoa eloquente.
nem Paulo recebeu este elogio. Mas veja no versículo 26, Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram falar, levaram-no consigo e com mais exatidão lhes expuseram o caminho de Deus. Veja, Apolo, todo inflamado, cheio da palavra de Deus, ele com toda o que nos é dito aqui, com toda ousadia, ele vai lá para a sinagoga para falar o quê? O Messias que está no Antigo Testamento, esse Messias é Jesus Cristo. E apresentando claramente isso. E nós vemos que no meio daquela pregação, naquela exposição do que ele estava fazendo, Priscila e Áquila estavam presentes. E é muito provável que eles olharam e falaram, esse rapaz, ele é diferente, ele é eloquente, ele é ousado, porque ele é corajoso de vir falar essas coisas aqui, mas está faltando coisa aí. Essa mensagem que está sendo colocada, ela está faltando coisa, precisa ser trabalhada. E o que nós vemos que Priscila e Áquila fazem? Eles não interrompem imediatamente aquilo que Apolo está falando. Mas o texto diz que eles o ouviram falar, depois levaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Há diversas coisas que nós precisamos observar. Apolo era um judeu. Apolo era uma pessoa que era eloquente na exposição da palavra. Priscila e Áquila eram pessoas simples. E se os irmãos notarem aqui, qual é o nome que vem primeiro? É o da mulher ou do homem? Priscila é apresentada em primeiro lugar. E muito provável os comentaristas colocando com isso, é que ou ela era uma cristã mais antiga do que o seu esposo, ou ela era uma pessoa que ela era mais articulada na comunicação do evangelho, enquanto Áquila ficava ali dando o apoio, fazendo o trabalho de realização de tendas. Mas o que nós vemos é que este casal piedoso, que foi uma bênção na vida de Paulo, eles passam a ser uma bênção na vida de Apolo, e é dito que eles trazem ele consigo e passam ali a discipulá-lo e com exatidão expondo o caminho de Deus. Segunda marca de um mensageiro do evangelho é que, se em primeiro lugar ele precisa ter um coração voltado para a palavra, um coração inflamado pela palavra, a segunda marca que nós vemos aqui é que o mensageiro do evangelho, ele precisa ter um coração humilde. Um coração humilde e disposto a aprender. Veja, Priscila e Áquila levaram Apolo consigo. Apolo era uma pessoa eloquente, era uma pessoa que havia sido instruído, mas ele escuta a mensagem que havia sido passada por aquele casal, e muito provavelmente por uma mulher. Veja, ele era um judeu. E quem veio trazer essa instrução ali para eles, eram essas pessoas simples, essa mulher, e eles trouxeram a apresentação com exatidão e lhe expuseram o caminho. E nós vemos que Apolo se submete ao que está colocado aqui. Quantas vezes nós nos orgulhamos do nosso conhecimento e não temos um coração humilde quando nós somos repreendidos que estamos fazendo alguma coisa que é contrária à palavra de Deus ou tendo uma compreensão que é contrária às Escrituras? A palavra de Deus nos mostra que um mensageiro do evangelho é uma pessoa que ele tem este coração disposto a aprender, um coração humilde. E o maior exemplo de humildade que nós temos, de quem foi? O do nosso Senhor Jesus Cristo. Na epístola de Paulo aos Filipenses, nós vemos que ele convoca aqueles crentes a terem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, mas antes assumiu forma de servo. O nosso Senhor que se humilhou, o nosso Senhor que durante o seu estado de humilhação cresceu em conhecimento e em graça do Senhor. E nós, como mensageiros do Evangelho, somos convocados a termos este coração, um coração humilde, um coração que é fervoroso pela palavra de Deus, porque o texto continua nos dizendo que
depois de ter sido instruído, a atitude de Apolo não foi de ficar parado onde ele estava. Veja, hoje, dentro até no relatório dos presbitérios, tem em algum ponto onde coloca trabalhos evangelísticos realizados, panfletos que foram distribuídos. Isso colocado dentro da estatística das coisas que são realizadas na igreja. Então hoje nós precisamos, dentro das igrejas, ter um departamento de missões para chamar a atenção dos crentes para isso, e às vezes até mesmo fazer uma campanha em algum período para ir evangelizar em algum local. E isso é tudo muito bom e é importante que tenha na nossa igreja. Mas quando nós voltamos aqui para o livro de Atos, nós não vemos nada disso. Nós vemos perseguição acontecendo, Priscila e Áquila saindo de Roma, indo para Corinto. Nós vemos aqui Apolo chegando de Alexandria, falando com ousadia na sinagoga, sendo ali discipulado por Priscila e Áquila, e o que ele faz? Ele parte adiante. Quando ele resolveu percorrer a Caia, lembra, estava em Éfeso, ele resolve ir para a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. E é dito aqui que, tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido. Sabe qual que é a terceira marca que nós vemos aqui, terceira e última, de um mensageiro do Evangelho? Sim, primeiro é que ele tem um coração, ela tem um coração voltado para a palavra. Em segundo, ele tem um coração humilde. Em terceiro e último lugar que nós vemos aqui é que um mensageiro do Evangelho é uma pessoa que tem um coração de servo. Um mensageiro do Evangelho é uma pessoa que tem um coração disposto a servir. E nós percebemos isso de duas maneiras. Porque a atitude de Apolo foi o de sair, de realizar a obra missionária. E quando ele chega na Caia, nós vemos que ele auxiliou muito aqueles. E o texto nos diz que não foi mediante a eloquência de Apolo, que não foi mediante alguma habilidade especial dele, mas aqueles que mediante a graça haviam crido. Meus irmãos, nós fomos salvos, nós recebemos essa mensagem do Evangelho, nós somos instruídos, nós somos discipulados para nós sermos bênção na vida de outras pessoas. E a maneira que nós somos bênção na vida de outras pessoas, não é apenas pela comunhão, que é muito importante, não é apenas pelo culto público, mas é principalmente pela edificação que nós trazemos uns aos outros, por meio da pregação da palavra, por meio da comunicação da mensagem do Evangelho. Apolo aproveitou a oportunidade para ir, e o que ele chegou naquele local, ele auxiliou, e não foi pouco, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Deus tem nesta igreja, em Jundiaí, diversas pessoas que foram alcançadas pela graça e creem nessa mensagem do Evangelho. Mas o Senhor nos chama para nós sermos servos e abençoarmos a vida dos nossos irmãos. Quem que você tem abençoado na igreja, na sua casa, na sua família ou no seu trabalho com a exposição da palavra de Deus? Veja, é tão bom, e isso daí eu pude experimentar um pouco mais com os irmãos no acampamento da UPH. Teve um momento lá, depois da devocional, a luz tinha, a energia elétrica havia acabado, né? E daí lá na mesa eu lembro que estava eu, mais uns irmãos, estava o presbítero Lerosa e sua esposa, e nós começamos a conversar sobre algumas coisas das Escrituras, e eu sinto falta disso. É tão gostoso quando a gente começa a conversar, e daí os irmãos, um coloca uma dúvida, outro fala alguma outra coisa, e ali nós somos edificados pela palavra de Deus, que ela nos é trazida. Um mensageiro do Evangelho é uma pessoa que tem este coração de servo, e um servo, ele não está preocupado em aparecer ou demonstrar a sua eloquência. A sua preocupação é abençoar, é trazer edificação sobre a vida das pessoas. E sabe como ele faz isso? Que eu disse que este coração de servo, ele é demonstrado de duas maneiras. Então a primeira é servindo as pessoas mesmas. Mas o servo, esta palavra servo, quando a gente vê nas Escrituras, é a palavra para escravo. É uma pessoa que ele é um servo de quem? Ele é um servo de Jesus Cristo. E um servo de Jesus Cristo, ele fala a respeito de quem?
A respeito dele mesmo ou a respeito do Senhor dele? Veja sobre o que Apolo falava. Versículo 28. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. O que ele fazia? Provando por meio das Escrituras, ele convencia com grande poder, mostrando que Jesus é o Cristo. É para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para abrir os olhos das pessoas por meio da exposição da palavra e ação do Espírito Santo que é realizado, de mostrar a grandeza de quem é Jesus Cristo. Ele não veio falar a respeito de si. Às vezes nós ficamos preocupados em falar tantas coisas e nós nos esquecemos daquilo que é o essencial. Nos esquecemos daquilo que é o principal. E o nosso irmão aqui, que auxiliou a muitos que creram mediante a graça, convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Você é um mensageiro do Evangelho. E se você é um mensageiro do Evangelho, essas marcas que nós vemos na vida de Apolo, é uma marca que deve estar presente na vida de cada um de nós. Nós precisamos ser pessoas que têm o coração voltado para a palavra. Você se lembra de Jesus quando ele estava no deserto jejuando? O que ele respondeu, o que ele utilizou para responder as palavras que haviam sido dirigidas por ele, contra ele por Satanás? Nós vemos que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus Cristo resistiu à tentação em submissão ao Espírito, mas testemunhando da palavra, rebatendo com a palavra de Deus. Nós precisamos ter um coração, em segundo lugar que nós vimos, humilde, um coração disposto a aprender. E o nosso maior exemplo de humildade que nós nos encontramos é no nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso coração precisa também ser um coração de servo, um coração desejoso de abençoar a vida das pessoas com a palavra, testemunhando que Jesus é o Cristo. Que o Senhor, Ele continue a nos abençoar para que nós tenhamos o desejo de testemunhar a respeito desta palavra.